E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias. É um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. Como sempre, antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a possibilidade de corte da taxa de juros dos Estados Unidos e como que isso pode continuar essa alta que as criptomoedas iniciaram nos últimos dias. A SEC, ela aprovou uns ETFs para já estarem rodando na bolsa NYSE, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo o ETF da Grayscale, os mini contratos de Ethereum. Além do mais, os ETFs de Bitcoin, segundo uma pesquisa, já tem mais influência que os próprios mineradores, né? E a tendência é que os ETFs comprem mais Bitcoin, o que faz o preço subir, enquanto os mineradores têm uma tendência de vender, né? Então, se os mineradores eles são vendedores, eles têm menos influência no Bitcoin, isso também é um fato catalisador para alta. Além do mais, o medo do mercado, né, da Mt. Gox despejar, Bitcoin segue acontecendo e a Mt. Gox já acreditou, né, 36% dos bitcoins aí destinados aos clientes. E o preço está subindo, né? Então isso é uma notícia muito boa. E a Polygon, uma das maiores criptomoedas que a gente tem aí no mercado, vai estar mudando completamente o seu ecossistema. E eu vou te explicar nesse vídeo tudo o que você precisa saber. Então não esquece aí de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E galera, dia de queda, né? A maior parte das criptomoedas do mercado caindo. Inclusive a gente comentou ontem sobre a XRP. XRP está com uma queda de mais de 8%, né? Obviamente, depois de uma alta de quase 40%. E as criptos em geral corrigindo. Bitcoin 65.500, queda de 1%. Ethereum, né, 3.400, queda de 0,4%. E antes da gente entrar nas notícias de criptomoedas, eu queria falar um pouquinho mais sobre como houve uma mudança no sentimento dos investidores com relação ao corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Eu sei, tem um certo tempo que a gente não passa nisso, né? E, incrivelmente, a maior parte das pessoas não estão de olho nesse fenômeno que está acontecendo. O mercado, pela primeira vez, voltou a precificar cortes consecutivos na taxa de juros, né? Pela primeira vez em vários anos. E isso já deve acontecer a partir do mês de setembro. Caso os Estados Unidos diminua a sua taxa de juros, a gente tem um maior incentivo para os investidores saírem da renda fixa e começar a se expor na renda variável e na volatilidade, tomarem risco. E é justamente isso que pode fazer com que as gestoras de ETF comprem ainda mais Bitcoin. Isso, né? A gente vai passar daqui a pouquinho sobre a influência das gestoras de ETF. É uma notícia extremamente boa. Então, até o mês de dezembro, a maior parte das pessoas já precifica 3 cortes aí na taxa de juros. São eles em setembro, em novembro e o corte em dezembro. E ainda assim, em janeiro, né, direto aqui está mudando essa precificação. Tem várias pessoas aqui que cada dia esperam mais um quarto corte em janeiro, ou então dá um pause nesses cortes para retomar apenas no mês de março de 2025. Quanto mais a gente abaixar a taxa de juros, mais incentivo, né, para a renda variável a gente vai ter. E além do mais, a SEC, ela está carregando a notícia, né, só um minutinho aqui. A SEC, ela aprovou os ETFs de Ethereum para começarem a rodar na NYSE. A NYSE é outra bolsa de valores, é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos. Mas a grande questão é porque esses ETFs de Ethereum estão englobados o Grayscale Ethereum Mini Trust, que é um segundo ETF de Ethereum da Grayscale, que vai ter taxas muito mais competitivas, né? Muito mais amigáveis, ao contrário do que aconteceu com o Bitcoin, que é a forma com que elas estão tentando, a gestora está tentando contornar essa questão de taxas excessivas e evitar aquele despejo massivo de criptos no mercado. Então foi aprovado no dia 17 de julho, na última quarta-feira, formulário 19B-4, que autoriza que a NYSE renegocie os fundos. Agora só precisa da SEC fazer o mesmo que ela está fazendo com os demais ETFs, né? Aprovar o registro S1 dos ETFs para que eles de fato sejam listados e comecem a ser negociados. Mas a notícia boa no meio disso é porque a Grayscale vai lançar o Ethereum Mini Trust e o mesmo deve rolar com o Bitcoin daqui a uns meses, que é um dos 2 fundos aí que a gestora vai listar. Tem o Ethereum Trust, né, que é o
o GETH e agora o Ethereum Mini Trust, que vai ter taxas muito menores, cujo qual, né, os detentores do fundo privado que vai virar ETF também vão ter ações aí desse Ethereum Mini Trust. E vale falar, né, que os ETFs, igual eu comentei, estão tendo um impacto muito relativo. Nesse mesmo dia, na verdade um dia antes, né, na terça-feira, dia 16 de julho, a gente teve uma compra de mais de 400 milhões de dólares das gestoras. No dia 17, mais de 53 milhões. E vale falar que o mês de julho está sendo um mês aqui muito positivo para a movimentação dos ETFs, que cada dia que passa tem mais impacto no preço do Bitcoin. Esse estudo, esse artigo que eu trouxe aqui para você, mostra que os ETFs de Bitcoin têm de 4 a 8 vezes mais influência no preço do que os próprios mineradores. Igual eu comentei, tá tudo indicando que a tendência é que as gestoras comprem mais Bitcoin, enquanto a tendência, né, é que os mineradores vendam ainda menos. Fiquem com menos Bitcoin, o preço começa a subir, agora eles estão minerando menos, né, estão recebendo menos por conta da recompensa. Por conta disso, é um forte catalisador aí pro movimento de alta. Isso foi divulgado pela empresa de análise da Glassnode, onde, né, a gente vinha falando sobre o impacto dos mineradores em fazer o mercado cair. Aqui está falando sobre ser um mito, mas eu não considero que seja um mito, porque, querendo ou não, os mineradores ainda têm um impacto bem relativo no mercado. Mas segundo o que essa pesquisa aponta, os mineradores de Bitcoin eles estão enfrentando tempos difíceis desde que o halving aconteceu e que sua recompensa caiu pela metade. E por conta disso eles devem ser a menor das preocupações dos touros. Isso porque, segundo relatado, as corretoras e os ETFs têm movimentado em média mais Bitcoin diariamente do que os mineradores, né? E isso a gente consegue ver que as corretoras têm 3 milhões de Bitcoin agora nesse mês de julho, as gestoras de ETF têm 887, enquanto as carteiras de mineradores têm 705 mil, ou seja, os ETFs e as corretoras possuem mais Bitcoin e, consequentemente, podem ter mais impacto. Além do mais, a análise mostra uma movimentação média no saldo semanal. E o que mostra é que as carteiras dos mineradores movimentam cerca aí de 500 bitcoins por semana, enquanto as gestoras de ETF movimentam 4 mil bitcoins a cada semana, ou seja, de 4 a 8 vezes mais bitcoin do que os mineradores, tendo assim mais impacto. Então, se a gente tem uma série de notícias que mostram que a tendência é que as gestoras, os ETFs de Bitcoin, comprem mais Bitcoin, isso é extremamente favorável para o preço, né, continuar subindo, que é o que pode ser um forte catalisador para esse movimento de alta. Falando aqui sobre as vendas da Mt. Gox, 36% do Bitcoin já foi distribuído pelas carteiras, tá, pessoal? E deve ser aí direcionado aos clientes ao longo dos próximos dias. Isso é mais de 1/3 do Bitcoin que a Mt. Gox está para vender. Então, uma notícia muito boa, porque já vai tirando aquele peso, aquele medo do mercado. E esse pagamento, né, ele é feito inicialmente para as corretoras, que depois vão transferir para os seus clientes. E essa transferência pode levar até 90 dias. Então, vale falar, né, que ainda esses clientes eles podem optar por segurar suas criptomoedas ao invés de vender. Então, não é 100% desse Bitcoin que vai ser despejado, vendido no mercado. Além do mais, né, a gente tem muito mais demanda pelo Bitcoin do que a quantidade de Bitcoins que de fato vão cair. Tanto que uma notícia dessa não está mais trazendo impacto aí no preço do Bitcoin. Ele segue forte, acima dos 63 mil dólares, com o mercado extremamente otimista e as gestoras comprando muita grana disso. Então, na terça-feira, né, teve a transação entre os 48 mil Bitcoins para a Kraken, que foi justamente, né, a transação que levou aí, o mercado a passar por uma queda, depois teve uma retomada, e a corretora já até notificou alguns dos seus clientes que recebeu os bitcoins e que os pagamentos serão feitos nos dias posteriores. Além do mais, a Mt. Gox ela tem mais de 127 mil pessoas para pagar e um valor de 9,4 bilhões em Bitcoin para ser aí derrubado. Então muita gente aí está com medo, né, disso gerar uma forte pressão vendedora derrubando os preços, mas o que alguns especialistas aí seguem afirmando é que os fundamentos da rede seguem bastante otimistas e que a pressão vendedora nem é tão forte assim, porque
grandes detentores de Bitcoin estão comprando, né, que são as baleias, e provavelmente a maior parte das pessoas que vão receber esse Bitcoin não vão liquidar ele todo, justamente por ter acompanhado o preço do ativo nos últimos 10 anos. E por último, a Polygon. Se você tem Polygon na carteira, se você tem Matic na carteira, saiba que em setembro vai acontecer uma grande atualização, ela vai mudar de nome, vai trazer novas melhorias, e você vai precisar de fazer aí algumas etapas dependendo de como que você investe nesse ativo, certo? Então, é uma migração que já está proposta para acontecer há algum tempo e vai, né, mudar basicamente o nome do token. Ele vai deixar de ser Matic e vai passar a ser Pol, que eu acho que é bem melhor, né? Porque a gente fala Polygon, sendo que o nome do token é Matic, eu acho Pol muito mais fácil. Mas, enfim, já aconteceu, inclusive, uma certa atualização na rede de teste, né, no dia 17 de julho, para ver se tinha alguns tipos de problemas, e que correu tudo certo, e que essa troca vai ser um movimento trazendo a Polygon para uma próxima etapa. Ela vai se tornar a chamada rede das redes, ela vai estar ali gerenciando várias blockchains. Então o token Pol, ele é um token de terceira geração, né? A primeira geração é o Bitcoin, a segunda é Ethereum. Então o Pol promete ser uma próxima geração, uma próxima inovação dentro aí dessa tecnologia blockchain. Vai permitir com que os detentores sejam validadores aí em cadeias baseadas na própria rede da Polygon. E quem tiver Matic, esse token vai ser descontinuado e você vai receber na sua carteira os novos tokens Pol proporcionalmente ao que você tinha. Se você tinha 10 Matic, por exemplo, você vai receber 10 Pol. Então, os usuários que tem Matic na blockchain da Polygon não vai fazer diferença nenhuma, tá? Talvez você tenha só que atualizar a sua carteira que está rodando ali para que apareça, né, Pol ao invés de Matic, mas no caso isso não vai mudar. Agora, se você já tiver Matic na rede da Ethereum, ou então na EVM, né, que é a Ethereum Virtual Machine, ou em corretoras centralizadas, pode ser que seja necessário fazer algum processo a mais, seja utilizar uma bridge ou então uma corretora descentralizada para estar fazendo essa transação. Ou então, né, no caso das corretoras centralizadas, a corretora vai informar exatamente qual processo que tem que ser feito, mas na maioria dos casos, se você tem no spot, essa conversão vai ser feita de forma automática. E se você tem aí a posição aberta em Matic no contrato futuro, provavelmente você vai ter que fechar essa posição para que essa mudança de ticker, a mudança de nome, aconteça, certo? Então já vai aí gerenciando as suas posições, principalmente de trades no mercado futuros. Se tiver no lucro, cara, fecha, pelo menos coloca ali um stop para garantir esse lucro, porque se chegar na data e você tiver no negativo ou no positivo, a posição vai ser fechada independente de qualquer coisa, será automático. Então é melhor que você feche por conta própria dentro da sua gestão de risco do que a corretora faça isso por você. Mas, pessoal, Bitcoin aqui passando por um dia de queda, né? $63.200. E, sinceramente, essa queda pode ser uma oportunidade para você que está de fora reentrar. Então, a gente segue de olho em níveis de sobrevenda no gráfico de 1 hora. Tá quase chegando, tá, pessoal? Sobrevenda aqui deve acontecer próximo aos $62.800. Mas não é só na sobrevenda que a gente vai estar entrando. A gente tem aqui um fundo muito importante que deve ser retestado, tá? Os $63.300. E caso a gente tenha a perda desse fundo, a gente vai captar bastante liquidez aqui abaixo, tá? Então eu acredito que os mais agressivos vão começar a entrar nos níveis de sobrevenda, enquanto os mais conservadores vão aguardar um possível setup aqui de armadilha próximo aos $62.000, face à forte liquidez, né, que a gente tem aqui próximo aos 62k, e ao crescente interesse comprador que a gente vem vendo as baleias ter dentro das corretoras. Afinal de contas, até os $62.000 a gente já está superando os 6.400 bitcoins alocados para compra. Então é muita pressão compradora aqui embaixo, e essa pressão compradora deve justamente ser utilizada para captar essa liquidez. Temos outros pontos importantes, tá? Que caso o preço continue caindo, a gente pode buscar mais acumulação, como a região das médias ali nos 61.300 e também os níveis de Fibonacci juntamente aos 60k. Então,
62 até os 60 eu acho que é uma região muito interessante para compras, podendo se estender até os 58. Não acho que chegue até os 58, tá? A gente tem muita pressão compradora dentro das corretoras e isso poderia levar o preço a fazer um fundo ascendente mais acima do que níveis de retração de Fibonacci. Então, faça entradas parciais, fracionadas, não gaste todo o seu caixa, tenha um plano B, né? Vai que pode ser uma correção até mais acentuada do que você espera, então você não vai queimar todos os cartuchos que você tem em um único movimento corretivo. Se você já está posicionado e está surfando esse movimento de alta, regiões de resistência são momentos de você realizar parciais e regiões corretivas são momentos de você reentrar nessas parciais para abaixar o seu preço médio e se preparar para uma virada de tendência, né? Afinal de contas, quando a gente fizer esse fundo ascendente e romper os 66 mil dólares, a gente vai estar confirmando um setup de ombro, cabeça e ombro invertido com o cruzamento das médias, certo? Divergência altista aqui no RSI do gráfico diário. Então tudo isso são configurações aí de fundos e retomada de tendência. É bem provável que a gente veja alta acontecer aí ao longo das próximas semanas. E para isso, né, é só acompanhar a gente diariamente que eu passo os melhores insights e notícias do mercado. Não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!